Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o programa Doses Apocalípticas, analisando o Apocalipse, parte por parte, em pequenos vídeos, para que você tenha despertado a sua atenção e interesse em conhecer mais a fundo esse livro tremendo e mais atual do que nunca. Está de volta aqui o meu amigo Felipe Lemos, que além de ser um apaixonado pelas profecias, também ensina, dá estudo bíblico sobre as profecias. Ele ajuda a manter um site ali, apocalipse.com, né, Felipe? Sim, somos entusiasmados por estudos proféticos e procuramos manter o site apocalipse.com sempre atualizado. Aí eu vou atualizar com mais conteúdos nos próximos dias, mas lá tem muito vídeo, tem muito estudo, tem textos, tem artigos, tem entrevistas e tem o Doses Apocalípticas lá também. Aproveite esses conteúdos, viu? Estão lá disponíveis e é fácil lembrar, né? O endereço é apocalipse.com, não tem erro, né? Vá lá, Facílimo. compartilhe e também se inscreve no meu canal. Se você perdeu aí os vídeos anteriores dessa série, Doses Apocalípticas, é só conferir a playlist Doses Apocalípticas. Aí no meu canal você então tem acesso às dezenas de vídeos que já fizemos aí e os que ainda teremos pela frente. Vamos até o capítulo 22 do Apocalipse. Temos muito a aprender ainda da Palavra de Deus. Felipe, nós começamos aí uma nova série, né? 3 vídeos sobre o Apocalipse 11. Falamos nos capítulos 8 e 9 das trombetas. No capítulo 10, nós vimos aí que João ele faz uma pausa, um interlúdio, para depois finalizar, aqui no capítulo 11 mesmo, né? Com a 7ª trombeta, que é a volta de Jesus. Mas antes de Cristo voltar, haverá aqui na Terra verdade sendo pregada, mentira também, a contrafação. E no capítulo 11 nós vemos aqui alguns elementos interessantes. No vídeo passado, no vídeo anterior, nós estudamos ali o que João viu no santuário celestial. E aqui nós vamos começar a analisar alguns elementos simbólicos, né, símbolos que aparecem aqui também no capítulo 11, como as 2 testemunhas, uma besta que sobe do abismo, não é a besta do mar, tampouco a besta da terra. É uma besta diferente, uma besta que vem do abismo, né? Uma cidade aqui simbólica, identificada com Sodoma e Egito, são elementos bem interessantes que vão nos ocupar aí um bom tempo para estudarmos nos vídeos 2 e 3 dessa série aqui do capítulo 11, né? Bom, aqui nós lemos assim, eu vou ler mais um pedaço aqui do Apocalipse 11, que diz assim, verso 3, darei autoridade às minhas testemunhas, 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, nós já conhecemos esse período aqui, né? 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mesma coisa. 1260 dias proféticos, 1260 anos, então. Então, essas 2 duas testemunhas profetizariam, pregariam durante 1260 anos, vestidas de pano de saco, condição de luto, de perseguição, de tristeza, né? São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, ou candelabros, que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, estou no verso 5 agora, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova. Detalhe, presta atenção aqui nos elementos, né, de intertextualidade que João apresenta, que nos dão pistas. Como o Felipe falou no vídeo anterior, a Bíblia é a chave para entender o Apocalipse. A Bíblia explica a Bíblia, né? Então, aqui, quem são essas testemunhas? É a pergunta que nós podemos fazer agora, né? Note as pistas que aparecem. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Qual foi o profeta que fez fechar o céu mesmo, né? Uma pista para você aqui, tá? Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue. Qual foi o profeta que fez com que, numa das pragas, a água virasse sangue, né? Olha as dicas aí, viu? Bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, olha aí, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra as testemunhas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que, espiritualmente ou simbolicamente, se chama Sodoma e Egito. É só lembrar que Sodoma e Egito não mais existiam, pelo menos o Egito não era mais um império, e Sodoma tinha sido devastada por aquela destruição, né, o juízo de Deus, fogo e enxofre, né? Então aqui são elementos simbólicos, naturalmente. E aqui é dito que as pessoas, quando viram as testemunhas mortas,
deram festa, se alegraram, né? Porque aquelas testemunhas eram incômodas e atrapalhavam a vida como eles queriam levar ali, né? Enfim, e depois, para resumir aqui a história, essas testemunhas são curadas, entra nelas o Espírito de Deus e elas são ressuscitadas, né? E continua a sua obra aí. Felipe, para começar, quem são, aproveita as pistas que eu já dei aí, né? Quem são essas duas testemunhas que aparecem no Apocalipse 11? Bom, a palavra ali que aparece é martus, né? Ela pode ser tanto testemunha quanto mártir. Normalmente os estudiosos, os historicistas mais cuidadosos procuram interpretar as duas testemunhas como a própria Bíblia, ou seja, os dois testamentos. Uhum. Existem alguns que vão falar que era Elias e Moisés. Não, veja, o texto faz alusão a Elias e Moisés, mas o texto não está dizendo que Elias e Moisés são as testemunhas. Elias e Moisés representam a lei e os profetas, né? Portanto, exatamente. A Bíblia. Exatamente, né? A lei e os profetas, que é uma terminologia que está dentro da Bíblia. Uhum. Então veja como é importante a gente entender o conteúdo completo da Bíblia para a gente poder fazer as conexões corretas quando a gente se depara com uma descrição profética, uma descrição simbólica, né? Outro detalhe importante, né? Você vê que Zacarias fala, porque vê que você acabou de ler aí, elas são as duas oliveiras e os dois candelabros. São dois elementos que estão em outras partes da Bíblia. As duas oliveiras, ou dois candeeiros, eles aparecem em Zacarias, capítulo 4. Eles estão ligados ao quê? A palavra de Deus. Eles são ligados à luz que ilumina o caminho do crente. Então, e ao Espírito Santo, acima de tudo. Então, você vê que essa simbologia, ela já aparece presente em outras partes da Bíblia. Quando a gente fala de testemunho, né, elas dão testemunho, você vê que Jesus mesmo disse que a palavra de Deus dava testemunho dele. João 5,39, né? E claro que o Novo Testamento também dá testemunho. É interessante também que você mencionou ali que a palavra, as testemunhas, né, elas têm autoridade para devorar inimigos de Deus, ou mesmo colocar simbolicamente fogo na boca de um profeta. Isso aparece em Jeremias 5,14, em alusão à palavra de Deus. Fecha também o céu. Aí você mencionou o 1 Reis 17. Você mencionou, não, João mencionou e você lembrou. João mencionou e você lembrou que está falando de Elias e a falta de chuva. Mas o que acontece? Qual é o contexto? Não havia obediência à palavra de Deus. Então, essa é a conexão bíblica que a gente tem que fazer e que vai nos ajudar. Outro aspecto muito importante, essas testemunhas, elas profetizam por 1260 anos, ou dias, né? Dias e anos, vestidas de pano de saco. Ou seja, elas testemunham em meia tristeza, dor, dificuldade. Perseguição. Quem são pessoas que ficaram testemunhando durante 1260 anos? Não pode ser uma pessoa só. Não pode ser uma organização. Isso tem muito mais a ver com a palavra de Deus. Quando é que a palavra de Deus testemunhou com muitas dores? Durante a supremacia papal, que foi exatamente o período de 42 meses ou 1260 anos. Então, essa questão do pano de saco como sendo uma figura que fala de humildade, humilhação, você vê em 2 Samuel, capítulo 3, verso 31. Jonas fala 3, 6, 8. E é interessante que em Jonas a humildade vem do rei, né? Do rei, não é a humildade de Jonas, não, tá? Porque no livro de Jonas, o irônico é que o profeta não é humilde. No livro de Jonas, o humilde é o rei da nação, é o rei de Nínive, que leva a conversão, que aceita a conversão junto com o povo. E ali tem a figura do pano de saco. Então, tudo isso a gente consegue compreender, com tudo isso, Michel, a gente consegue compreender que é a palavra de Deus que testemunha em muitas dificuldades durante um período difícil, que é o período da supremacia papal. Felipe, um grupo que representa bem, né, esse momento aí, né? Podemos citar aqui os valdenses, né, que para pregar a Bíblia, para espalhar a Bíblia, tinham que realmente ser quase que espiões, esconder debaixo da roupa trechos que eles copiavam à mão e arriscar a vida, e de fato muitos deles morreram por ser fiéis à palavra de Deus. Então não foi fácil, foi um período de muita dificuldade,
aí nós temos a Inquisição, a perseguição contra pessoas que queriam traduzir a Bíblia para a linguagem do povo. Alguns foram queimados por causa disso. Então, realmente, foram mais de 1000 anos de uma situação muito penosa para as testemunhas e para aqueles que espalhavam a palavra de Deus. Claro, sem dúvida. Por mais que alguns digam que, não, mas no século XIV, XV, XVI houve o protestantismo que daí melhorou tudo. Não, não é bem assim. Não é que melhorou, houve um reavivamento em torno da palavra, mas esse reavivamento não aconteceu de uma maneira pacífica e não houve uma aceitação do Estado, e principalmente não houve uma aceitação do Estado influenciado pelo poder papal, né? Então isso tudo tem que ser bem colocado. E aí depois a história continua, né? Depois da supremacia papal, esse capítulo vai falar do que vem depois, né, Michel? Sim. Bem, realmente é uma descrição assim, bem interessante, né? Inclusive, aí é mencionado, nós podemos explorar isso mais no terceiro vídeo, a questão de França, né? França, eu estou até entregando ouro aqui, né? Sodoma e Egito, né? Como que isso se encaixa nesse cenário, nesse momento histórico. Agora, que fique aqui, então, registrado o fato de que João está descrevendo um momento em que a palavra de Deus foi pregada com muita dificuldade. E um momento histórico, que vamos deixar para o próximo vídeo, em que ela é quase que literalmente morta. Na Bíblia ela é morta por um pequeno período, assim, graças a Deus, né? Mas por um pequeno período ela foi morta e pessoas festejaram esse banimento da religião de algum local e de algum tempo na história. Isso ficará para o próximo vídeo, em que nós vamos então finalizar essa série estudando sobre a besta do abismo e a identidade, né, o momento histórico e geográfico ali, o local em que isso tudo aconteceu e os desdobramentos disso no tempo que antecede a 7ª trombeta. Tá bom? Aguarde, fique conosco, acompanhe a nossa série, temos muita coisa para ver ainda nesses vídeos aqui. Felipe, sua despedida aí? Sim, continuem conosco, né? Daqui a pouquinho, num próximo programa, nós vamos falar ainda sobre o que acontece depois da supremacia papal, onde a palavra de Deus sofre ataques muito mais fortes. Então, um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.